Boa noite, irmãos. Agradeço muito ao pessoal aqui da faculdade pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Eu acho que é a minha terceira vez aqui, se eu não estou enganado. E da última vez eu falei sobre temas relacionados à fé e cultura. E, de novo, a gente está aqui, né, para tratar desses assuntos. Dessa vez, dos 10 mandamentos e a política. Um assunto que começou a emergir na minha mente há algum tempo atrás, a relevância dos 10 mandamentos para a vida pública, não apenas para a vida privada do cristão. E surgiu essa oportunidade, né, de nós tratarmos desse assunto aqui com os irmãos. Então, agradeço ao pastor Michel, a equipe aí da faculdade. E vamos fazer uma oração? E aí nós vamos entrar no nosso tema. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pelo dia, por esse momento. Pedimos o Teu socorro, a assistência do Teu Espírito Santo, enquanto nós meditamos sobre as implicações da Tua palavra para a vida no mundo contemporâneo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, os 10 mandamentos e a política. Eu vou começar com um exemplo histórico. E desse exemplo histórico, a gente vai passar para uma discussão dos 10 mandamentos. Minto, vamos começar com a leitura dos 10 mandamentos. Depois nós vamos falar do exemplo histórico e seguir adiante, né, a nossa reflexão. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a versão do livro de Êxodo. Nós temos uma versão em Deuteronômio também, né, dos 10 mandamentos, mas a gente vai se referir a ela. Mas vamos fazer a leitura do Decálogo no livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 em diante. Êxodo, capítulo 20, versos 1 em diante. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Então aqui nós temos as 10 palavras, né? Daí vem a expressão, né? A palavra decálogo, né? São as 10 palavras. E eu quero começar comentando um exemplo histórico para me justificar.
Porque, afinal de contas, se numa sociedade como a nossa, moderna, secular, pluralista, a gente começa a dizer que os 10 mandamentos têm uma função pública, as pessoas podem achar que a gente está atrás de uma Sharia cristã, né? Ou uma Sharia gospel, alguma coisa assim. E tem muita gente com medo disso, né? As pessoas têm medo, por causa da memória histórica e por causa de algumas experiências recentes, de autoritarismos religiosos, de integrismos religiosos, e muita gente tem medo, por isso, de falar sobre uma relevância pública dos mandamentos de Deus. Muitos cristãos organizam as coisas dessa forma. A lei de Deus vale, mas vale para os cristãos apenas, não tem uma função pública. Mas não é tão simples assim. Definitivamente não é tão simples assim como nós vamos ver. Mas eu vou começar com esse exemplo histórico, porque eu acho que ele pode iluminar muita coisa para nós. A gente poderia meditar sobre a importância original dos 10 mandamentos. A gente vai passar, na verdade, um pouquinho por isso mais na frente. No seu momento original, quando eles foram dados para o povo, e a importância disso naquela cultura, naquela época. A gente sabe que a lei de Deus teve uma importância muito grande também no confronto do cristianismo com o mundo greco-romano. Mas eu vou falar um pouco da reforma. Na reforma, os 10 mandamentos desempenharam um papel fundamental no processo de formação do cristianismo protestante. Eles desempenharam um papel fundamental. E alguns anos atrás, eu tive contato com a obra de John Witt Jr. Ele é um professor na área de religião e direito na Emory University, e é um cristão. Ele foi bastante influenciado, inclusive, por Herman Doivert. Existe uma introdução à teoria das instituições sociais do Doivert, que ele, inclusive, escreveu a introdução. E lá ele é o diretor, ou foi, né, diretor, não sei dizer se nesse momento ele é, mas diretor do Centro para Lei e Religião dessa universidade. E eles têm uma produção científica fabulosa. É uma das principais referências no mundo no debate sobre a relação entre direito e religião. Então, assim, vale a pena conhecer. Mas eu ouvi inicialmente uma palestra gravada. Depois eu entrei em contato com a literatura muito rica que ele e o centro que ele ajudou a formar produziram. Mas eu assisti uma palestra em que ele participou de um debate sobre justiça e direitos com Nicholas Wolterstorff. E eu fiquei muito impressionado com essa alegação que ele apresentou, de que os 10 mandamentos tiveram um papel importante na construção do pensamento constitucional moderno. E isso acontece quando eles são empregados para redigir as primeiras cartas de direitos que vão ser usadas nas cidades suíças e depois aproveitadas no contexto holandês, dos Países Baixos, na Inglaterra, e eventualmente vão influenciar as teorias modernas de contrato social, particularmente John Locke. Então, isso foi bem impressionante para mim, eu não fazia ideia disso. E ele apontou uma figura em particular como tendo um papel crucial nesse processo, que foi Theodorus Beza. Beza, para quem aqui é presbiteriano? Então, ok. Então, tem bastante presbiteriano aqui. E os batistas aqui numa faculdade batista, deixa eu ver. Olha só, esse negócio preocupante isso aqui. Enfim, Beza viveu de 1519 a 1605 e foi, gente, ninguém menos que o sucessor de Calvino em Genebra. Ele foi o sucessor de Calvino em Genebra. Então, a partir de 1558, ele está trabalhando já ativamente ali em Genebra e participando da vida da igreja naquela cidade. E depois, quando Calvino sai de cena, ele assume o trabalho em Genebra e se torna uma referência da reforma. Ele era genial, Theodorus Beza. E
influenciou muitos desenvolvimentos importantes na teologia protestante. Mas ele teve uma contribuição particularmente importante nessa questão do pensamento político da Reforma Protestante, que teve depois ressonância na política moderna. No princípio, a posição de Beza a respeito de religião, política, era muito parecida com a de Calvino. Então, Calvino defende que a igreja tem uma autonomia ao aplicar a disciplina, mas ele ainda admitia a ideia de, pensando numa república cristã, então ele admitia a ideia de pessoas heréticas, condenadas como heréticas pela igreja, serem punidas pelo Estado. Então, a gente tem aquele caso que tem gente que coloca mais culpa em Calvino, ou menos culpa, não vou entrar no mérito aqui agora. Mas aquele caso de Serveto ecoou bastante, né, na história. E o caso depois foi explorado por muita gente, debatido por muita gente, advogados escreveram panfletos ou textos defendendo depois defendendo Servetos e atacando a posição de Genebra de usar a estrutura do Estado ainda para efetivar essa punição dos heréticos. E Theodorus Beza, seguindo ali, defendendo Calvino e defendendo o modo como as coisas funcionavam em Genebra, a princípio ele respondeu a essas acusações escrevendo discussões teológicas e jurídicas complexas, assim, mas defendendo realmente que essa era uma atribuição do magistrado civil, punir os heréticos, expulsar os heréticos ali ou punir. Claro que o magistrado, esse era um ponto importante, não podia interferir no direito de consciência, na liberdade de consciência. Então, o herético poderia manter ideias heréticas dentro da sua cabeça, mas ele não tinha liberdade de expor, defender isso ativamente, corromper outras pessoas, porque isso ia trazer desordem social. Então, o Beza usava vários argumentos para defender isso aí. E, enfim, de certa forma, fazendo o que todo mundo fazia, né? Punir heréticos. O próprio Beza, quando ele se converteu à fé protestante, ele foi condenado, seus bens foram confiscados, ele teve que ir embora, fugir, e depois da condenação, o pessoal queimou uma efígie de Beza representando o próprio. Quer dizer, ele foi condenado por heresia e, se ele tivesse ficado lá, ele certamente teria sido executado na cidade dele. Mas ele fugiu, foi embora. Mas ele defendia ainda essa mentalidade, né? Ele defendia esses valores. Mas, apesar disso, havia uma discussão no contexto protestante que já tinha começado há muito tempo, começou com o próprio Lutero, que é a discussão a respeito de até que ponto o cristão protestante deve se submeter, tem que submeter às imposições de um Estado anticristão, né, ou herético, um Estado que defende uma igreja que está ensinando coisas erradas, na época da Igreja Católica. Então, havia esse problema de como o cristão vai lidar com isso. Ele tem que se sujeitar ao magistrado civil, e se o magistrado civil está agindo em nome da igreja, então ele tem que se dobrar aquilo, e se isso significar execução e punição, ele não pode se revoltar, não pode realizar nenhum gesto contrário. Então, a opinião de Calvino, e nesse ponto está próximo de Lutero, era de que se o magistrado civil está violando a primeira tábua, que são os primeiros 5 mandamentos referentes aos nossos deveres para com Deus, por exemplo, ordenando a prática da idolatria, então é legítimo que autoridades reúnam o povo e organizem uma revolta. Mas isso é porque os direitos divinos, o direito do próprio Deus está sendo violado, então você pode fazer isso. Mas e quando um magistrado viola os mandamentos da segunda tábua? Por exemplo, com estupros ou um assassinato. Então, a posição que se defendia é de que isso não dá legitimidade para você tirar o poder daquele magistrado. Como que você faz, então? A resposta padrão era o seguinte: joelho no chão, paciência, oração, vamos esperar Deus fazer alguma coisa.
Então, isso era o lugar onde as coisas estavam, em termos de limites do poder do Estado, direito de rebelião, ou de desobediência civil, ou de revolução, e como ficava a relação da igreja com o Estado, né? Então, o Estado podia, o magistrado civil, ele deveria, na verdade, apoiar a igreja punindo os heréticos. E o pessoal defendia isso, era a posição geral. Mas havia uma ideia que começou com o Lutero, e depois foi se desenvolvendo, de que magistrados inferiores poderiam se reunir para resistir a um magistrado superior que está se comportando de forma abusiva. Há raízes medievais para essa ideia, mas ela não tinha sido formulada de forma tão explícita até a necessidade que o luteranismo teve que encarar de fazer frente ao imperador do Sacro Império Romano, germânico, né? Quer dizer, aquele projeto político ali reminiscente do Império Romano. Então, havia essa expectativa do imperador de impor a fé católica sobre todas as províncias alemãs, e muitos príncipes alemães tinham se tornado protestantes. Eles tinham que resolver esse problema. Como é que a gente resolve essa tensão? Então surgiu essa tese de que magistrados inferiores poderiam resistir a magistrados inferiores se eles tivessem boas razões para isso e eles pudessem apresentar o seu argumento como um caso legal, juridicamente válido, e, eventualmente, pegar em armas e resistir a essa autoridade. Agora, o momento crítico em que essas teorias são postas em prática acontece em 1550, quando o imperador decidiu, aconteceu um encontro político que foi muito ruim para os protestantes. Inclusive, Calvino escreveu para Melanchthon nessa altura e reclamou com Melanchthon que ele não agiu, na opinião do Calvino, com a força necessária para impedir essa movimentação do imperador de criar isso que foi chamado de o Ínterim de Augsburg, que foi um projeto realmente de impor de novo a fé católica sobre todos os principados alemães, e os protestantes iam perder muitos direitos, iam ficar numa situação muito perigosa. E vários príncipes começaram a ceder, por razões políticas várias. E, obviamente, havia ameaça de guerra. Mas essa cidade, Magdeburg, decidiu que não ia se dobrar. E eles reuniram o povo todo, reuniram a liderança da cidade, e várias pessoas começaram a escrever tratados, panfletos, cartas, defendendo a posição de que eles tinham direito de manter a fé protestante. E eles publicaram uma confissão. E essa confissão de Magdeburg, de 1550, foi extremamente importante, porque ali vários argumentos históricos, argumentos filosóficos, mas muitos argumentos bíblicos foram levantados para justificar o direito de resistir à autoridade. Gente, isso era muito difícil, assim, chegar ao ponto de conceber toda essa reflexão teológica para justificar a revolta contra autoridades. Era difícil nesse momento, porque imagina que um príncipe, que de repente é um príncipe protestante, e ele não está nem um pouco satisfeito com a imposição da fé católica romana pelo imperador, ele não está satisfeito com isso, mas ele não quer dar corda para um argumento teológico-político que explica para as pessoas em que condições elas podem resistir a um príncipe. Né? Na verdade, eles não queriam isso. Qualquer outra explicação seria ótima, mas não questionamento da autoridade absoluta do príncipe na sua região. Então, não foi um argumento fácil de ser construído. Mas, gente, é muito interessante quando você olha os detalhes desses argumentos. Chega a ser cômico em alguns momentos, mas é verdadeiro. Eles diziam, por exemplo, a gente aprende a respeitar as autoridades respeitando a autoridade dos pais, porque a gente tem que honrar os pais. Porque se você honrar os pais, seus dias na Terra vão ser prolongados, não é isso? Então, qual era o argumento do pessoal lá dessa consulta, né, que produziu o documento de Magdeburg? Ora,
se você tem uma autoridade, se você tem pais ou autoridades que estão encurtando os seus dias na terra, então você não tem que obedecer a eles, porque você tem que obedecer às autoridades, porque seus dias na terra vão se prolongar. Né? Então, não faz sentido. O pessoal está encurtando a nossa vida. Então, essa autoridade não está cumprindo o seu papel. Ou então, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ótimo. Mas se César estiver tomando as coisas de Jesus, então a gente vai lá tomar de César. Porque ele está desrespeitando os limites. Ou então, em Romanos 13, qual é a função da autoridade? É o servo de Deus, né, para punir o mal, né, mas para o teu bem. Mas e se a autoridade começa a realizar o mal e não está mais trabalhando para o teu bem? Depois a gente vai passar para Romanos 13. Então, ela saiu da sua jurisdição. Ela não tem mais autoridade. Então, eles pegaram e reverteram vários desses trechos que ensinam a obediência à autoridade para destacar que, na verdade, o que eles estão dizendo é que a autoridade tem uma função. E se ela não cumpre mais essa função, ela faz o oposto dessa função, ela não existe mais. Deus não deu autoridade para isso. Então, seria legítimo que autoridades inferiores se reunissem contra a autoridade superior que está violando a sua função. Então, gente, as várias discussões sobre teoria de resistência à autoridade que vinham sendo feitas no contexto luterano foram reunidas em 1550 nesse documento, e essa cidade decidiu resistir ao cerco do imperador. Eles resistem por algum tempo, e o que eventualmente acontece é que o príncipe que estava cercando a cidade muda de lado. Ele muda de ideia e começa a concordar com o argumento do pessoal da cidade, né, dos luteranos. Ele muda de lado e toma a causa de Magdeburg. E aí vários outros principados abrem mão também, desistem de defender o imperador, e isso vai levar, então, à paz de Augsburgo, né, de 1555, que ali foi a pá de cal, né, no plano, né, de criar esse império católico a partir do norte. Então, foi muito importante a posição dessa cidade e a teoria de resistência que foi criada ali. Isso ia influenciar futuramente o pensamento político moderno. Mas, gente, o que acontece? Essas ideias, na verdade, influenciaram bastante o Beza. Mas, no princípio, os calvinistas achavam alguns aspectos das teorias luteranas radicais demais. Apesar de que elas não levaram assim, a um avanço tão grande. Né? Bom, isso é quase um crime, né, dizer isso. Foi um grande avanço. Mas eles pararam aonde? Naquela tese, né, de, segundo a religião do príncipe, aquela vai ser a religião do reino. Né? Então, tudo depende do que o príncipe pensa. Se o príncipe é um príncipe católico, então aquela região vai ser católica. Se o príncipe é protestante, a região vai ser protestante. Claro, dado o direito à liberdade de consciência, se você é um protestante e está num reino católico, ou numa região católica, então você tem o direito de migrar para uma região protestante ou luterana. Você tem esse direito. Mas isso era um acordo, basicamente, entre católicos e luteranos. Os calvinistas não estavam ainda nesse negócio. Então, eles não eram contemplados aí por esse critério, né? Cuius regio, eius religio. Mas o que acontece? O Beza achava as teorias luteranas muito radicais. Só que os protestantes, e principalmente os calvinistas, estavam levando surra em vários lugares. Eles estavam sendo perseguidos. Onde eles estavam passando aperto. Só em Genebra que havia um espaço maior para eles, né? Para os calvinistas. Um cara chamado Christopher Goodman, que era professor em Cambridge e foi expulso de lá por causa da reforma, ele foi parar em Estrasburgo, se eu não estou enganado, em 1558 escreveu um tratado sobre esse problema dos limites da autoridade, a questão da religião, e lá ele introduziu uma inovação, porque as teorias luteranas até essa altura trabalhavam muito com a ideia de direito de defesa como justificativa para essa resistência a autoridades quanto necessário.
Mas o Christopher Goodman foi em outra direção. Ele começou a falar sobre direitos. Ele começou a falar sobre direitos e liberdades que Deus deu a todo o seu povo e que não podem ser tomadas do seu povo. Literalmente, ele usa a palavra alienadas. Isso é muito interessante. Esse é o primeiro cara que fala isso, Christopher Goodman, sobre liberdades serem alienadas, ou direitos serem alienados. Né? Então, isso nos faz lembrar logo, né, do que apareceria mais tarde, a Declaração de Independência, né, americana, que fala exatamente sobre isso, né, que existem certos direitos, né, que são inalienáveis, né, eles vêm da criação, e essa noção vai ficar muito importante no futuro. Então, eles não podem ser eliminados. E de onde vêm esses direitos? A fonte principal do Christopher Goodman para apontar esses direitos eram os 10 mandamentos, era o decálogo. Então, a fórmula do Goodman era o seguinte: os direitos e liberdades que Deus deu a cada pessoa são inalienáveis, né? São a possessão estabelecida pelo decálogo, e nada que Deus exija no decálogo pode ser proibido pelo magistrado. E nada que Deus proíba no decálogo pode ser exigido pelo magistrado. Então, o decálogo se torna uma espécie de filtro, de ponto de referência para pensar os direitos e liberdades dos indivíduos. Então, uma pessoa tem o direito inalienável de observar o dia sabático e mantê-lo santo. E o direito de trabalhar 6 dias e descansar no sábado. A pessoa tem o direito inalienável de honrar seu pai e sua mãe todos os dias da sua vida, na sua terra que o Senhor lhe deu. Ou a pessoa tem o direito inalienável de prestar adoração apropriada e ser livre para promover a sua fé. Ela não pode ser obrigada a seguir deuses falsos sobre nenhuma condição, ou se prostrar diante de imagens, o que às vezes era exigido em contextos católicos naquela época, ou ser obrigada a fazer juramentos falsos com base em autoridades religiosas questionáveis, tomar o nome de Deus em vão, seja o que for. A pessoa tem o direito inalienável à vida, o direito de não ser morta, o direito à propriedade, o direito à integridade matrimonial, que é a liberdade do adultério, e o direito de ter uma reputação e o direito ao devido processo legal, que é a liberdade do falso testemunho. Então, basicamente, a pessoa tem o direito de ser livre para ter família, casa, posses, proteção legal, praticar sua religião. O pessoal usou os 10 mandamentos para construir essa argumentação. Os 10 mandamentos foram usados para construir isso. Então, isso assim, é muito significativo. Agora, isso era mais do que Calvino ou Beza conseguiu imaginar. Eram calvinistas pensando, mas pensando além do próprio Calvino, né? Era mais do que eles conseguiam admitir a essa altura, em 1558. O Goodman, na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte: onde Calvino e Beza, até essa altura, defendiam que é válido uma movimentação política e os magistrados inferiores e príncipes se reunirem contra um rei e reunirem o povo contra o rei, por causa da primeira tábua, porque a primeira tábua está sendo violada, e o que seria isso? O direito de adorar a Deus, ou o direito de Deus de ser adorado, né? Então, isso é a primeira tábua. Então, nesse caso, você pode fazer revolta. Mas e se a segunda tábua é violada? Então, aí você não tem direito de fazer revolta. Você não tem esse direito. Mas aí o Christopher Goodman disse, não, a segunda tábua também. Se os governantes violam a primeira tábua e violam a segunda tábua, tanto faz. É legítimo que os magistrados inferiores se reúnam para poder fazer a revolução. O que vai mudar o pensamento de Theodorus Beza? Gente, a noite de São Bartolomeu, em 1572. Você sabe que foi um massacre terrível, né, e de protestantes. Foi uma traição que aconteceu lá na corte, né, francesa. E aí muitos líderes protestantes foram mortos. Desde militares, líderes religiosos, filósofos como o Petrus Ramos, muita gente foi assassinada. Músicos, compositores reformados famosos
Foi uma coisa terrível, 1572. Depois disso, o Beza ele sofreu o choque, né, desse evento e foi obrigado a repensar a sua concepção sobre as condições da Revolução. Quais são as condições da Revolução? Parênteses, né? Tem umas controvérsias aí de umas pessoas católicas, ou alegadamente católicas, bem conhecidas, dizendo que a culpa da Revolução Moderna é dos protestantes, né? Vocês não ouviram falar disso, não? Tem um amigo aí de vocês, chama Iago Martins, da sua religião, ele anda defendendo os protestantes contra essas acusações. Enfim, tem certa veracidade essa acusação. Tem sim. A ideia do direito à revolução, ela se desenvolveu dentro do protestantismo, o direito de resistir ao Estado, o direito à revolução. Isso não significa que seja a concepção moderna, secular de revolução. Isso é outra história. Ok? Abraham Kuyper dizia, citando outro cara, ele dizia o seguinte, que a ideia francesa de revolução é muito diferente da ideia americana de revolução, que está, né, na Declaração de Independência Americana, implícita lá, e é muito diferente. É uma diferença tão grande que é como se você estivesse comparando uma mulher da vida com uma matrona puritana. E realmente são ideias de revolução muito diferentes. Muito diferentes. Então, mas que tem a ideia de revolução, sim, que tem uma origem protestante, a gente pode dizer isso. Bom, fechando parênteses, voltando aqui ao nosso ponto principal. Theodorus Beza, então, decide que ele vai ter que ampliar sua compreensão da liberdade religiosa, dos direitos associados à liberdade religiosa, das condições para a resistência à autoridade política. E o que ele faz? Ele absorve melhor as ideias daquela declaração de Magdeburg, mas ele estende também isso, ele aumenta. E ele é influenciado por teorias como as do Christopher Goodman e outras pessoas. Então, em 1574, ele lança um tratado sobre os direitos dos governantes e os deveres dos súditos. Mas, na verdade, o assunto era os deveres dos governantes e os direitos dos súditos. Só que no título ele não fala isso, porque senão o livro ia ser censurado. Então, foi um jogo interessante. Mas, no fim, o livro saiu e ele faz ali uma defesa muito qualificada, com uma quantidade enorme de argumentos, de que magistrados inferiores, colocando bem seu argumento e desenvolvendo o seu caso jurídico, né, eles podem se reunir, pegar em armas, eventualmente, eles podem repreender uma autoridade superior ou, eventualmente, pegar em armas e derrubar aquela autoridade superior. Eles podem fazer isso. Mas, para que isso seja feito, para que seja justificado, o que acontece é que Theodorus Beza tem que desenvolver uma teoria da comunidade política para enquadrar, dentro dessa teoria da comunidade política, ele enquadrar esse gesto revolucionário. Então, ele pega a visão bíblica de casamento como aliança, como pacto, que era bem reconhecida, enfim, não foi uma novidade que ele inventou, era reconhecida antes, né, desde a Antiguidade, a Idade Média. Mas os protestantes recusaram a ideia de que o casamento seria um sacramento, eles mantiveram a ideia de pacto. E aprofundaram essa ideia de pacto. Então, o que ele faz? O Beza pega a ideia do casamento como pacto e usa isso como referência para dizer que a comunidade política surge com um pacto. Então, ele vai dizer, por exemplo, os reis têm direito divino? Tem, mas nunca o direito divino deles é reconhecido sem que a comunidade, sem que o povo se reúna e dê o seu consentimento àquele príncipe ou àquele rei. Então, quando o povo dá o consentimento, o que acontece geralmente? Existe um ritual de coroação e uma aclamação daquele rei ou daquele príncipe. Aí o Beza fala assim, o que é isso, senão o momento em que a autoridade divina, que é divina mesmo, que o rei tem, é reconhecida pelo povo. E ali é feito o quê? Um pacto. Então ele vai dizer o seguinte, que você tem lá com Moisés, é isso, Deus faz um pacto com o povo, e isso funda a comunidade nacional. E a base da sociedade é a família, ela começa com o pacto.
Então, tem que existir um pacto para formar a comunidade política. E o que acontece? Quando o príncipe viola esse pacto, o que você faz? Os magistrados inferiores se reúnem e tiram o cara de lá. Mas por quê? Porque ele quebrou o pacto, então ele já está fora. Então, nessas condições, assim como tem um processo de divórcio no casamento, para terminar o casamento no caso de um adultério, por exemplo, existe um processo de divórcio, que é um processo de julgamento e discussão política que vai levar à deposição, à disciplina ou à deposição daquela autoridade política, ou até mesmo através da guerra, né? Ou através de uma... pegando em armas. Então, gente, isso é muito interessante, porque ele tem que pegar categorias bíblicas e teológicas para reconstruir a ideia do que é a comunidade política. E, gente, essas ideias sobre o pacto vão reverberar depois em outros textos protestantes que defendem a limitação do poder do Estado, né? Como o Vindícia contra Tiranos, do Mornay do Plessis, e Rex Lex, melhor dizendo, Lex Rex, do Samuel Rutherford, e isso vai dar onde depois? Nas teorias de contrato social que constitui o moderno sistema de Estado-nação. Elas vão bater lá em John Locke. Mas de onde que o negócio começa? Com Theodorus Beza. Começa com Theodorus Beza. Há outros autores que influenciaram bastante, mas a ideia de pacto é muito importante nos contextos protestantes. Então, o que acontece? Ele vai defender, então, que existe esse pacto, e o pacto existe para quê? Aí isso é um ponto muito importante. As autoridades existem, isso é uma frase do Beza, o povo não foi criado para os governantes foram criados para o povo. Né? Ecoando aquele negócio que Jesus fala do sábado. Né? Mas é muito interessante essa frase. Os governantes existem por causa do povo. Quer dizer, por que o pacto é feito? O pacto é feito para que os governantes protejam os súditos. Então ele inverte a função, né, da autoridade. Então os governantes têm que cuidar dos súditos. E como que eles cuidam dos súditos? Protegendo seus direitos para que eles tenham uma vida tranquila. E onde estão os seus direitos? Nos 10 mandamentos. Eles estão no Decálogo. E também na lei natural. Ele fazia uma composição dos 10 mandamentos com a lei natural. Então, o melhor sumário da lei de Deus e da natureza está no Decálogo. E as 2 tábuas lançam o fundamento constitucional para cada comunidade cristã. Através do Decálogo, Deus colocou fora da lei leis que forem consideradas ímpias ou injustas. O que é uma lei ímpia? Uma lei ímpia é uma lei que viola a primeira tábua, que são os primeiros 5 mandamentos que falam dos nossos deveres para com Deus. E uma lei injusta é uma lei que viola a segunda tábua, que são os direitos dos indivíduos. Então você tem 2 conjuntos. Isso é fantástico, assim, tem uma série de implicações. Uma delas, e isso reflete muito bem o ensino que a gente tem no Antigo Testamento, que você encontra nos profetas, é que os profetas estavam sempre combatendo o quê? Idolatria e injustiça. Uma coisa que a gente vê muito hoje no debate político do contexto cristão é que tem um pessoal que só combate a idolatria e não se preocupa com a injustiça. E o pessoal que combate a injustiça não entende o conceito de idolatria. Então, grosso modo, a gente vê isso muito no debate entre esquerda evangélica e direita evangélica. Então, eu vejo, por exemplo, no caso da esquerda evangélica, o conceito de idolatria parece que não faz sentido para eles. Realmente não faz sentido. Mas esse é o problema. Você não pode só combater injustiça, tem que combater impiedade também. Porque, para os profetas, uma coisa puxava a outra. Se você não reconhece a prioridade divina, a glória divina, a soberania divina, o que você vai fazer? Você vai pecar contra o homem feito à imagem de Deus. Mas também, se você não cuida do homem feito à imagem de Deus, não respeita ele, então você não pode dizer que você adora a Deus. Né? Então, as 2 tábuas estão associadas. Por isso, o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Então, são as 2 tábuas, piedade e justiça. Então, a política cristã, se ela vai levar a sério as Escrituras, ela tem que levar a sério essas 2 dimensões, né, do problema. Mas então, gente, leis ímpias são as leis que violam a primeira tábua. Né? Então, deuses falsos, imagens de escultura,
blasfêmia, quebra do sábado. Então, são essas leis. Leis injustas são as que violam a segunda tábua. Então, elas têm a ver com não honrar os pais, permitir, em certas condições, crime contra a vida, assassinato, permitir roubo, permitir adultério, perjúrio e assim por diante. Então, o Beza colocou, né, essas obrigações políticas de proteger, através do decálogo, proteger os direitos das pessoas, colocou logo no começo do seu livro. Logo na abertura do livro já colocou isso. Os 10 mandamentos. E, gente, isso se torna a base para a reconstrução jurídica e política das cidades reformadas da Suíça. Isso é muito importante. A experiência de Estado constitucional na Suíça, e por causa disso também na Holanda e na Escócia, é profundamente influenciada pelos 10 mandamentos. A primeira discussão sobre direitos das pessoas e funções dos dirigentes, que entra nas cartas constitucionais mais antigas, é baseada na Bíblia, gente. É por isso que o Schaeffer até destacava isso muito. Se você vai na sede do Legislativo, na Suíça, em Lausanne, o que você vai descobrir lá? Que tem uma pintura, me fugiu agora o nome do pintor, fugiu agora. Mas, enfim, tem uma pintura, um mural grande, que apresenta a justiça, né? A justiça julga os povos. Só que, ao contrário daquelas imagens tradicionais da justiça, né, que tem a espada e a balança, né, isso, com os olhos fechados, a justiça está de olhos abertos. E o que ela está fazendo com a espada é apontar um livro enorme, assim, e todos os magistrados e autoridades ao redor. E o livro é a Bíblia. Mas essa é a experiência do Estado constitucional de direito, quando ele começa antes do iluminismo, né? Na verdade, o iluminismo precisa reformular tudo isso de uma forma secularizada. E aí o mundo secular moderno herda uma série de avanços políticos e jurídicos que foram introduzidos pela reforma, sem excluir contribuições medievais do catolicismo romano. Se trata disso, não. Tem muitas contribuições importantes que, se não tivessem acontecido antes, os reformadores não podiam fazer o que tinham feito. Mas é impossível negar essa contribuição. Então, gente, essa experiência toda, né, que esse livro dele, depois que ele é publicado, ele muda muito a compreensão dos protestantes sobre isso, como eu disse, vai alimentar outros textos revolucionários, e essa obra do Beza vai influenciar a Paz de Westfália, vai ecoar até a Paz de Westfália em 1648, que o pessoal costuma usar como ponto de referência para falar sobre a origem do moderno sistema de Estado-nação. Então, por que eu contei essa história toda aí, né, que já deu metade da nossa palestra? A introdução. Parecendo a introdução de umas cartas de Paulo, né, que metade da carta é a introdução e o resto é... Mas, gente, por que isso? Porque nós temos boas razões para defender que a lei bíblica pode ter uma função pública. Na verdade, a gente tem um argumento histórico hoje, né? Essa discussão aparece em mais de uma obra do John Witt e de outros autores, né? Discussões, por exemplo, a origem cristã dos direitos humanos, você tem Brian Tierney, você tem Nicholas Wolterstorff no Justice, Rights and Wrongs. A respeito da mudança na compreensão dos direitos, tem essa obra do John Witt, The Reformation of Rights, publicado pela editora da Universidade de Cambridge. Então, assim, existe muita bibliografia que mostra que o cristianismo teve um papel importantíssimo. E a lei bíblica teve um papel importantíssimo. Então, isso, assim, claro, isso não é uma prova por si só que os 10 mandamentos têm uma função hoje. Mas isso é uma prova de que é extremamente simplista você recusar uma compreensão a respeito de direitos, de ordenamento do Estado, de presença política pública, com base na origem religiosa. Nós não teríamos o nosso moderno sistema de direitos sem os 10 mandamentos e a tradição bíblica. A gente nem teria isso.
Quer dizer, talvez a gente tivesse, mas por um caminho desconhecido, né? O caminho que a gente conhece, que é o da história que aconteceu, e não da história que algumas pessoas gostariam que acontecesse, é um caminho que passa pelos 10 mandamentos. Então, eu acho que a gente tem pelo menos um argumento para dizer que a gente tem direito de apresentar a nossa posição, de defender, a partir dos 10 mandamentos, o nosso engajamento público. Agora, gente, por que para nós cristãos isso não é nós não temos outra opção também? Por que nós precisamos passar pelo decálogo? Na visão cristã de mundo, o magistrado civil existe por causa do bem. Isso está lá em Romanos 13, né? Se você abrir lá, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, ele não apenas afirma a origem divina das autoridades, logo no capítulo 13, verso 1, todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Enfim, então é necessário respeitar as autoridades. Mas depois ele diz o seguinte, no verso 3, os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade, faz o bem e receberás louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição contra quem pratica o mal. Gente, o bem, né? Se você ler aí Romanos 12, o bem aparece várias vezes. Né? Quando o Paulo fala que a gente precisa ter a mente renovada para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Logo depois ele fala que a gente tem que se abster, né, do mal e se apegar ao bem. E ele fala também antes do capítulo 13, isso tudo no 12. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então ele está preocupado ali no capítulo 12 com esse tema. Que os cristãos descobriram, quando eles tiveram seu coração mudado, sua mente renovada, eles descobriram a natureza do bem, que ele está associado com Deus. Isso, então, altera suas relações. Uma vez apegados ao bem e buscando o bem, então eles têm que se tratar uns aos outros de um modo diferente, inclusive tratar diferente os de fora, não pode se vingar, a gente tem que priorizar sempre o bem. E depois o Paulo chega no capítulo 3 e diz, e o Estado? O Estado, as autoridades vêm, não é o Estado ainda, é o magistrado civil. As autoridades vêm de Deus, mas elas estão aí para quê? Para o teu bem e para punir o mal. Mas o bem, então, como que o bem é definido? O bem não pode ser arrancado do contexto. O Paulo está deixando muito claro, então, que as autoridades existem com uma função, servir a Deus. São servos de Deus. Então, você vai se sujeitar às autoridades na medida em que elas fazem o bem, promovem o bem. E numa situação normal, elas vão promover o bem e você não vai ter medo das autoridades. Olha, gente, Paulo sabe que as autoridades perseguem, né? Isso aqui não é a história da carochinha. Ele já tinha apanhado por causa do cristianismo. Então, aqui existe um elemento, talvez, até mesmo irônico nisso, né? Quer dizer, não devemos temer as autoridades que estão servindo a Deus, porque elas estão promovendo o bem e punindo o mal. Nós não temos medo dessas autoridades, né? Porque essas são autoridades de Deus. Só que não. Só que não. Quer dizer, em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Então, você vê que Paulo respeita a autoridade, mas os apóstolos, quando as autoridades exigiam o que não podia ser exigido, eles desobedeciam. A autoridade, tinha jeito. Porque a autoridade não está livre do bem. Então, o que isso significa para nós? A autoridade política, na visão cristã, ela tem um enquadramento moral. Não existe poder puro. O poder da lei não é autofundado, não. Existe um enquadramento moral que corresponde à natureza humana e corresponde aos planos de Deus, e a gente precisa atuar sobre a autoridade política de modo que ela trabalhe dentro dos limites do que é bom. E quando uma autoridade começa a praticar o mal, a relação é diferente. Agora, qual é o critério para a gente avaliar o magistrado, se a gente vai dizer que ele está fazendo bem ou não está fazendo bem? Né? De onde que vem essa ideia de bem? No caso dos cristãos, ou na tradição judaico-cristã, vem da lei mesmo. Né? Se você lembrar de Deuteronômio 10, veja só o que está lá. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus e andes em seus caminhos e ames e sirva o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma
que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, a lei de Deus existe para proteger as boas coisas que Deus concedeu. Inclusive, isso dá uma pista importante, que eu acho que o Christopher Goodman e o depois Theodorus Beza foi exatamente nessa linha. É entender os mandamentos não como regras de condomínio cósmicas, proibições arbitrárias. Por que essas leis estão aqui? Ah, não sei, o chefe mandou e dá para fazer. Não. As leis existem para o bem. Então, você deve ler por trás dos mandamentos da seguinte forma: o que esses mandamentos estão protegendo? Quais são as liberdades que esses mandamentos estão protegendo? Quais são os bens que eles estão protegendo? Que é por isso que eles existem. É assim que a gente vai olhar o que o magistrado civil está fazendo. É se ele está realmente funcionando para trazer o bem. Então, para o cristão, uma vez que o cristão reconhece na lei de Deus uma reedição, essa é a linguagem do Calvino, né? Uma republicação da lei natural, se a lei bíblica é uma republicação da lei natural, e isso é uma referência ao bem, então, quando o cristão está buscando o bem e está avaliando o magistrado, ele não tem alternativa, ele tem que pensar nos 10 mandamentos. Além disso, gente, a lei existe por causa da liberdade. O que a gente leu em Êxodo, capítulo 20, verso 1? Vejam só. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses além de mim. Então a gente já estamos entrando nos 10 mandamentos. Mas o que nós temos nesse prefácio, que é muito interessante? É que o primeiro mandamento vai dizer que a gente não pode ter outros deuses, além dele. Mas quem é ele? O verso anterior, o prólogo, explica. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Moisés perguntou para Deus, em nome de quem eu estou indo libertar o povo? O que Deus disse? Eu sou. Diga que eu sou te enviou. Eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. O que Deus quer dizer com isso? Eu não correspondo a uma força da natureza, ou um princípio, ou uma experiência religiosa que vocês conheçam, ou algo do Egito. Eu não correspondo a isso. Vocês saberão quem eu sou na medida em que eu andar com vocês e me manifestar. Eu sou isso. Eu sou isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu estou tirando vocês do Egito. E aí Deus se define assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então você não pode ter um outro Deus. E o que é o outro Deus? O outro Deus é o Deus que vai legitimar a casa da servidão, que eram os deuses do Egito, os deuses falsos. Então, isso é importante, é esse princípio de que a lei, ela existe para preservar a liberdade. Por que Deus deu os 10 mandamentos para o povo? Para eles não transformarem Canaã em um novo Egito. Era para isso. Então, por isso, Tiago 1,25 vai dizer que a lei é a lei da liberdade. É a lei da liberdade. E, de novo, essa percepção está presente no começo dessa reflexão sobre os direitos dos reformadores, da segunda geração, né, do pensamento político reformado, quando eles dizem que existem liberdades. Né? Liberdades, Beza fala sobre isso, liberdades do povo, que as leis estão lá para proteger. Então, o que são essas liberdades? Elas são definidas por bens. São bens que Deus concedeu para nós. Então, gente, pensando dessa forma, nós podemos ler os 10 mandamentos como uma chave para a gente dizer o que é bom. O que é bom para o ser humano? É assim que a gente vai pensar. O que os 10 mandamentos ensinam para nós sobre o que é bom e sobre liberdades que as pessoas precisam ter para suas vidas serem enriquecidas? Então, essas liberdades têm que ser promovidas, continuam sendo necessárias. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, nós não reconhecemos nenhum domínio que não seja também libertador e salvador. Toda experiência religiosa vai ser testada em última instância a partir disso. Então, com esse mandamento, a gente aprende que a gente não pode confundir o Criador com a criatura. Essa é a coisa principal. Não confundir o Criador com a criatura, não reduzir Deus a proporções administráveis para a gente poder controlar.
O que isso significa para a política? Em primeiro lugar, gente, o poder político é criatura. Não é o que está lá em Colossenses? Vamos lembrar de Colossenses, capítulo 1? A gente sempre lê esse texto, né? Colossenses, capítulo 1, versículos 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, poderes. Estão vendo aí as autoridades políticas? Tudo foi criado por meio dele e para ele, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aí você talvez pensou aí, não, mas isso aqui não é os demônios, né? Os principados e potestades? Não, mas presta atenção aí. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então são autoridades angélicas, mas também, ou angelicais, mas também autoridades terrenas. Todas foram criadas por meio de Jesus e para Jesus. Então todos os poderes políticos são criaturas, gente. Sejam no sentido do magistrado civil, sejam até mesmo outras formas de poder na sociedade. Como você tem o poder científico, né, como você tem o campo da arte, você tem o poder parental, todas as autoridades, elas foram criadas por meio de Jesus e para Jesus. Então, gente, o poder político não pode assumir o lugar de Deus, porque todos os poderes políticos são derivados, são criados. E daí vem algumas implicações. Uma delas, os evangélicos progressistas, na época que o movimento evangélico progressista foi criado, muitos anos, eles tinham um lema, inclusive para combater o que hoje é chamado de voto de cajado, né? Que é o pastor usar a autoridade dele para fazer os crentes votar no candidato tal, que é uma coisa muito ruim mesmo. Mas para combater esse tipo de coisa, o pessoal dizia o seguinte: a visão cristã do Estado é de que o Estado não é cristão. Sim, mas é muito pouco. Né, isso aí, que o Estado não é cristão, você não precisa ser cristão para dizer isso. Então é muito pouco para dizer que isso é a visão cristã do Estado. Né? Então vamos lá. A visão cristã do Estado é que o Estado não é Deus. Essa é a visão cristã do Estado. Ok? Não é só que o Estado é laico. Batizar esse negócio. A visão cristã do Estado é que o Estado não é Deus. Então isso significa que numa organização política adequada, a autoridade do Estado ela tem checks and balances, né, como o pessoal fala, ela tem critérios para ser verificada, e além disso existem outras autoridades além do Estado. Então, já tem um rei. Jesus já é um rei. Então, isso leva para quê, gente? Para uma sociedade descentralizada. Qual é a visão cristã da organização política? Coisas que descentralizam, é isso. E isso é a visão cristã. Não é anarquia também não, porque Deus criou autoridades, ok? Só que elas querem tomar o lugar de Jesus. Então, o que é a instância política básica do cristão? E a gente vê isso na reforma. Descentralizar. É descentralizar. Não é nem democracia direta, nem totalitarismo. É descentralizar. É autoridades que cooperam entre si. Ok? Cooperam entre si. Pode ter uma autoridade maior? Pode. Desde que seja possível que ela seja questionada pelas autoridades inferiores. Então, isso é muito importante para nós. Porque o Estado não pode assumir o lugar de Deus e ter autoridade absoluta. Então, é um ponto crucial. Isso foi importante na época da Reforma, foi importante na época na Alemanha, né? Alemanha nazista, o pessoal dizendo que o Führer era tratando ele de forma messiânica, e aí alguns cristãos compuseram a Declaração de Barmen, né? Que até o Franklin Ferreira discute naquele livro dele sobre o Estado. É muito, muito bem apresentada a história da apresentação dessa Declaração de Barmen, que afirma isso claramente, né? O Estado como criatura e a prioridade de Deus e assim por diante. Então, gente, pensa numa coisa que só a igreja pode fazer. Você tem aí movimentos sociais para defender todo tipo de coisa. Pela saúde, contra a injustiça social, contra a injustiça racial, movimentos para a educação, tem um monte de coisa. Né? Tem um monte de coisa. E os cristãos devem entrar também, combater a injustiça, né? Nas suas várias formas. Mas, às vezes, eu vejo o pessoal falando assim, mas por que tantos cristãos não defendem mais essas outras bandeiras?
Eu até acho que deve, mas tem uma coisa que só o cristão pode fazer. Só o cristão vai fazer uma coisa, gente, que é o seguinte, é dizer que o Estado não é Deus. Porque quem não crê em Deus está sujeito aos ídolos. Ele está pronto para cair no colo de um Messias. Está pronto para cair no colo. Os cristãos é que têm a possibilidade de não fazer isso. Os cristãos podem não fazer isso. Então, é a função, essa é a tarefa teológica da igreja. Combater pretensões teológicas do Estado ou de políticos. Combater pretensões teológicas e messiânicas. Então, assim, os cristãos não podem virar profeta da corte, que fica ali, né, como aconteceu na época do governo Dilma, né, uma seção da esquerda evangélica, profeta da corte. Então, se aparecer agora um governo de direita, de repente pode ser bom por várias razões, mas virar profeta da corte a gente não pode, não. Gente, segundo, não farás imagens de escultura, nem as adorarás. Então, aqui nós temos um outro aspecto, né, que é a idolatria também, mas é diferente. Você não pode ter outros deuses, mas você pode fazer uma representação falsa do Deus verdadeiro. E isso é falso também, é como o bezerro de ouro, né? Arão falou, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito, porque Moisés estava demorando, o pessoal ficou ansioso, aí ele fez lá o bezerro de ouro. Então, misturou as coisas, né? Quer dizer, o ídolo nega o quê? A presença e a palavra de Deus, e coloca no lugar dele uma falsa salvação. O que é o bezerro de ouro? Uma falsa mediação, uma falsa salvação, um falso modelo. Moisés era para ser o modelo, é aquele que o rosto brilha, né? Mas Moisés demorou, eles ficaram desesperados e deram uma outra solução e caíram na gandaia. E qual foi a outra solução? O bezerro de ouro. É na história ali do Êxodo. Então, gente, a imagem de escultura é uma mediação e um modelo para a vida, para a existência, que por ansiedade os seres humanos criam. E aquilo fica no meio do caminho entre ele e Deus. Então, isso pode ser uma imagem de escultura mesmo. A pessoa, sei lá, adora ali uma imagem do Santo Expedito em vez de relacionar com Deus. Pode ser assim. Mas pode ser uma outra coisa, um outro objeto, um outro valor que acaba sendo um ponto de referência falso para você. Porque quando você adora um ídolo, que é uma falsa imagem da divindade, você é transformado à imagem desse ídolo. E isso é o que acontece com o povo de Israel. Na tradição bíblica, na teologia bíblica da idolatria, você vai descobrir isso. Que o povo abandonou, trocou a glória de Deus, diz o Salmo, trocou a glória de Deus pela imagem do boi que come capim. Então, quando você aceita uma outra mediação, você não apenas está com um falso absoluto, mas você tem um falso padrão para construir sua identidade e para dar para você um destino. Então, o ídolo nega a presença da palavra de Deus, a acessibilidade da palavra de Deus e apresenta uma falsa imagem para você se espelhar nela. E o que significa para a política? Cristãos não devem se sujeitar, claro, a absolutos impostos por agentes políticos ou pelo Estado. E o que são esses absolutos falsos? Não apenas imagens da divindade, mas imagens do humano. Isso é importante. Porque o homem foi feito à imagem de Deus, gente. As duas verdades básicas de Gênesis 1. Primeiro, Deus cria tudo e ele cria o homem à sua imagem. Não é isso? É por isso que o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, o segundo diz, não farás imagem de escultura. E é por isso que a lei é assim. Amar a Deus primeiro acima de tudo e ao próximo. Então isso é a estrutura ontológica mesmo, né? Existe Deus, a imagem de Deus e o mundo. Né? São as categorias básicas de uma cosmovisão cristã. Então, o que seria um exemplo hoje de uma imagem de escultura? Então, eu tenho um exemplo assim, que me incomoda bastante hoje. Eu sempre falo sobre isso. A compreensão moderna de felicidade do homo sentimentalis. Isso é um bezerro de ouro. Uma compreensão, um telos, uma imagem do que o ser humano deve ser. Uma compreensão de como o homem chega à realização e à plenitude. Isso é uma imagem falsa. Isso é uma imagem falsa. Então, a tentativa de promover uma ideia secular de felicidade por meio do Estado, dando a ela força normativa, tem que ser resistida por nós. No direito civil brasileiro, ela se manifesta hoje como o princípio da felicidade, que é derivado do princípio da dignidade humana e empregado para justificar
a reorganização e flexibilização das relações familiares e afetivas, de modo que elas girem ao redor do bem-estar do indivíduo. Isso é chamado de conceito eudemonista, né? Do direito agora. Então, a concepção de felicidade e realização humana utilitarista, individualista, emotivista, só que ela é proposta como norma. Então, é uma falsa imagem do humano e que leva a uma falsa adoração. Então, o que é o ponto nosso aqui? Os cristãos não podem ser obrigados a aceitar, subscrever ou promover uma compreensão de felicidade que os afaste da imitação de Jesus Cristo. O que quer que o Estado faça, ele pode fazer o que ele quiser fazer, mas ele não pode obrigar o cristão a ter que ser não cristão. Ele não pode fazer isso. Ok? Então, ele pode ter leis para proteger quem quer adorar o bezerro de ouro da felicidade? Pode. Mas querer, por exemplo, impor leis que toda escola vai ser obrigada a aplicar essa concepção utilitarista, moderna de felicidade em cima de todo mundo, não, isso não dá para a gente aceitar. Então, a gente tem que agir politicamente para quê? Para garantir a nossa liberdade de adorar a Deus fora do Egito. Quem quiser ficar lá, fique. Então, não se trata também de querer impor a visão cristã de felicidade na sociedade, mas é que, realmente, na minha opinião, a tentativa de criar um conceito de felicidade e transformar em uma norma, né, para toda a nação, isso é uma falsa religião. É um bezerro de ouro. E a gente não pode comprar esse negócio. Terceiro mandamento: não proferirás o nome de Yahvé, teu Deus, para fins fraudulentos. Então, essa é a versão do Guilherme. Não está bem assim, né? Mas esse é o ponto. O que é tomar o nome de Deus em vão? Não é que você, né, trancou o carro com a chave dentro e falou assim, ai meu Deus, pronto, falei o nome do Senhor em vão. Não, não é isso. A questão era, por exemplo, invocar o nome de Deus num juramento, ou numa situação em que aquilo é um jeito de manipular os outros. Então, são fins fraudulentos, fins escusos ou até explícitos, mas que não têm a ver realmente com a religião bíblica. Gente, todo o sistema jurídico antigo se baseava no juramento. Questões difíceis eram resolvidas assim, com juramentos. Então, o nome de Deus não podia ser invocado numa situação banal ou numa situação em que a verdade ia ser subtraída, né? Então, é proibido usar Deus e o nome de Deus para fins contrários à natureza. Por exemplo, usar o nome de Deus e a religião para produzir lucro financeiro, para ficar rico. Igrejas fazendo isso, né? Então, você tem pessoas ali manipulando a fé do povo para quê? Para ganhar dinheiro. Isso é usar o nome de Deus em vão. Isso é usar o nome de Deus em vão. Então, como você usa o nome de Deus corretamente? Se o nome de Deus é vinculado com a intenção divina, é isso. Então, o nome de Deus só pode ser pronunciado numa situação em que Deus realmente é representado. Então, não é em vão, é isso. Quer dizer, você não pode separar o nome de Deus da lei de Deus, daquilo que Deus realmente demanda. É isso que você não pode fazer. É usar Deus como uma ferramenta. O que significa para a política? Não é que você não pode invocar o nome de Deus na defesa de causas que realmente procedem organicamente da religião bíblica. Você pode fazer essa alegação. Como, por exemplo, Martin Luther King, no movimento de direitos civis, usando a ideia de que os homens foram feitos à imagem de Deus e daquela forma, né, defendendo um tratamento justo e igualitário, né, de negros e brancos e tudo. Não, isso não é usar o nome de Deus em vão. Então, não é que você não pode usar o nome de Deus na política. Mas invocar o nome de Deus de forma oportunista para legitimar outros interesses escusos ou explícitos na política, aí é diferente. Então, por exemplo, o voto de cajado, quando você usa ali a massa religiosa para ganhar votos, na verdade, para você ter depois o quê? Capital político para ganhar outras coisas. Então, isso aí é usar o nome de Deus em vão. Isso é usar o nome de Deus em vão. Ou, por exemplo, usar a linguagem bíblica da libertação e do êxodo para legitimar movimentos revolucionários de esquerda, ou a pregação emancipatória feminista, agora da terceira onda, ou movimentos identitários com bandeiras imorais.
Então a gente está vendo muito isso por aí. Isso é usar o nome de Deus em vão, é bastante óbvio. Porque a turma ali fica citando Deus, né? Carta Capital agora tem umas colunas lá em que fala de religião. Mas é para quê? Para legitimar o programa de esquerda deles. Não estão nem aí para o nome de Deus, a glória de Deus. Não quer saber disso. Eles querem saber de como que dá para usar a religião para desviar uma parte do cristianismo que tende a votar à direita, eles querem puxar para o outro lado. Claro, tem um monte de gente aí de direita que de repente ficou piedoso, né, nos últimos 3 anos. Então, claro, a gente tem que dar tempo para ver o que está acontecendo. Mas se você for esperto, acostumado, você vai perceber que isso acontece muito hoje. Né? A influência da religião é muito grande, então tem muito político usando o nome de Deus em vão aí, só para ganhar voto. Gente, o sábado... Então, eu vou dar uma corrida aqui agora para a gente poder ir para casa, né? Gente, o sábado, o verbo trabalhar, aqui em 10, 9, também 16, 22, e aqui no capítulo 20, é o mesmo que aparece a casa da servidão, aqui, ó, capítulo 20, versículo 1. Isso é uma coisa até que chama muita atenção de Michael Walzer, no livro dele, é um cientista político, no livro dele sobre o Êxodo, que é o mesmo termo aqui, né? A casa da servidão, no capítulo 20, verso 1. Esse mesmo termo aparece aqui quando se fala sobre o trabalho, no verso 9, é a mesma ideia nesses outros textos, no capítulo 10, no capítulo 16, quando Deus chama o povo para servir a Ele no deserto. Então, assim, num contexto significa escravidão e no outro significa trabalho, mas a diferença é que eles foram escravizados no Egito e agora eles vão se tornar servos do Senhor, porque eles intencionalmente entram num pacto, né? Mas o que é o trabalho? O trabalho é a expressão da liberdade, é a capacidade de criação cultural, autodeterminação. No mundo mesopotâmico, os homens eram escravos dos deuses, mas no Gênesis o trabalho é vocação. O homem não trabalha para alimentar Deus, como no mundo mesopotâmico, para alimentar os deuses. Pelo contrário, Deus é que plantou um jardim para o homem se alimentar. E o homem trabalha, mas ele trabalha cooperando com Deus. Então é uma outra visão do trabalho. E por isso, o sábado é um sinal da relatividade da nossa obra em relação ao trabalho divino. Por que Deus descansou no último dia? Não é porque ele estava cansado, é porque ele completou a obra. Esse era o sentido, porque no mundo mesopotâmico, os deuses reclamavam porque eles trabalhavam e o trabalho não acabava. Por isso que eles criaram os homens, eram os escravos, porque eles cansaram de trabalhar. Mas Deus não, ele completou o trabalho e descansou. Então, por que a gente tem esse dia? Não é, em primeiro lugar, para a gente descansar, é para lembrar que Deus descansou. O que significa lembrar que Deus descansou? Que, então, o nosso trabalho, ele só é eficiente se Deus está cuidando da gente. Então, em última instância, a coisa não está na nossa mão. Se a coisa não está, em última instância, na nossa mão, o trabalho não tem que ser inexorável e não pode ser usado para justificar nenhuma escravidão. Ah, mas se a gente escravizar um pouquinho, a gente alcança o nosso objetivo. Não, a gente não tem que alcançar o nosso objetivo, porque Deus é que cuida da gente. Então, a gente tem que fazer o quê? O que dá para fazer dentro dos limites que são possíveis. O trabalho não tem que alcançar o objetivo. Ele tem que fazer o que dá para fazer. E aí, deu o 6º dia, agora a gente para. Então, o que significa isso? Em termos assim, uma aplicação possível para hoje. Devemos promover ideias de trabalho e progresso, não devemos defender ideias de trabalho e progresso que tornem o homem escravo. Nosso trabalho ele é uma representação do trabalho divino. Então, a gente não vai sacrificar a fé e outros bens humanos no altar do sucesso ou do progresso econômico. Isso tem algumas implicações interessantes, eu vou dar só uma pista aqui. Até onde pode ir o progresso tecnológico? E até onde pode ir o progresso econômico? Então, se a gente tem uma ideia de progresso em que a gente admite sacrificar bens humanos ou naturais de alto valor, porque o progresso não pode parar, então eu acho que a gente está violando o princípio. Exatamente o princípio. Porque aí a ansiedade
o desespero toma conta do nosso trabalho, do nosso planejamento, e a gente não admite que não chegue lá. A gente não pode ter esse pensamento. Então, vou dar um exemplo prático aqui. No Reino Unido, há algum tempo, foi criado um movimento, talvez alguns tenham ouvido falar, Keep the Sunday Special. É um movimento para proteger o domingo, né? E pilotado, inclusive, pela Igreja Anglicana. Mas por quê? Você pode pensar assim, não, é para defender o domingo para as pessoas irem para a igreja, né? Mas não é só isso. A questão que foi colocada com muitos argumentos é que isso é uma proteção para o trabalhador. Por exemplo, porque o trabalhador vai ter seu dia de descanso. Mas isso significa que ele vai ter mais saúde também. Então, você vai onerar menos o sistema público. Mas não é só isso. As famílias deles vão ter mais convivência. Isso vai gerar um uso maior dos parques. Então, você tem mais convivência social, vai haver mais interesse em proteger esses ambientes. Então, se você privilegia só o consumo, isso pode... Porque você tem que aumentar o crescimento econômico, isso talvez você derrube o metro de muro que você construiu por causa dos efeitos colaterais ruins de você não ter o dia para parar. Pode ter efeitos colaterais. Quer dizer, você tem que pensar a coisa de uma forma mais integrada, né? E não transformar o trabalho em um absoluto, em o progresso econômico em um falso Deus. Então, assim, essa lei do sábado talvez tenha uma aplicação assim, bem literal mesmo. Bem literal. É de as pessoas terem tempo para ficar em casa com a família. Honra teu pai e tua mãe. Então, esse é um outro mandamento que às vezes era colocado na primeira tábua, às vezes na segunda. Mas do que esse mandamento fala? Gente, o seu uso imediato era bloquear um abuso, que é o esquecimento do vínculo entre a nova família e a anterior, né? Gênesis diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, né? Mas isso poderia levar a um abuso, que é a ruptura para formar uma nova unidade. Então, aí você tem esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Então, você não pode construir a comunidade rompendo o vínculo tradicional e esquecendo do passado. Então, sendo bem direto, o que esse mandamento representa? Honra, tradição e hierarquia. Coisas que conservadores gostam, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, se tiver alguém que não gosta disso, sinto muito, é bíblico. É isso mesmo. É honra, tradição e hierarquia. Isso é um valor cristão. Isso é necessário. E tem uma série de ganhos que a gente tem com isso. Então, vou dar um exemplo da desonra. Um exemplo da desonra, de você não guardar a tradição e não respeitar a hierarquia, a destruição do Museu Nacional, pelo fogo agora, pelo incêndio. O que essa destruição revela? Não é só o descuido do brasileiro com a coisa pública, é o descuido do brasileiro com o passado, com memória. Isso faz a gente pensar mesmo no desconhecimento da história, dessacralização de líderes, de símbolos nacionais. Essas coisas são pouco importantes, elas realmente não são levadas a sério. Então, eu acho que isso é mais um exemplo do que a gente vê quando vê professores sendo desrespeitados na sala de aula, a figura do pai sendo desprezada na família contemporânea. Então, o desprezo por hierarquias e méritos é generalizado. Dificuldade muito grande de reconhecer méritos. Muito grande. Então, no passado, se tinha isso, por exemplo, se o sujeito era realmente importante, trouxe uma contribuição, o pessoal fazia uma estátua do cara, né? Por quê? Porque era necessário honrar, porque aquilo vincula a gente com valores. Valores que o sujeito encarnou e que ele se tornou um exemplo daqueles valores. Mas a gente não pode reconhecer os valores de ninguém, porque tem que nivelar todo mundo. Ninguém honra ninguém, ninguém respeita ninguém. Então, a gente não faz isso mais. É muito raro hoje. Então, esse é o problema da desonra. Não é só questão do pai e da mãe, também, pai e da mãe. E aqui entraria, por exemplo, questões como o tratamento dado aos idosos, eutanásia. Mas existe uma questão mais ampla aqui, que é a desonra. É a incapacidade de entender o que é honrar. Honrar a bandeira, honrar autoridades, honrar a história, honrar valores e assim por diante. Então, está aí uma coisa para pensar. Como construir isso e introduzir isso no discurso público?
Então, se tem políticos aí mais à esquerda que não conseguem entender isso, tanto pior para eles. Porque isso é um valor. E quem conseguir restaurar esse valor acaba ganhando voz pública. Às vezes não é um inepto, mas acaba ganhando voz pública. Gente, não matarás. Aqui é mais fácil, né? Aqui é mais fácil. Não se pode violar o direito à vida, não desejar que alguém não existisse, não estivesse lá. O que significa para a política? Então, algumas coisas óbvias. Proteção à vida como direito fundamental. Isso vai nos levar à proteção jurídica e, eu preciso dizer isso, segurança pública. Óbvio, segurança pública. Né? Como é que vai cumprir o mandamento não matarás se não tem polícia? É muito simples. Então, a gente precisa de polícia, precisa valorizar o sistema jurídico, o sistema penal, polícia, tem que investir energia, reflexão nessas coisas. Então, lutas anarquistas que não consideram isso, eu acho que estão fora da realidade. Agora, o desprezo para a vida não é só pelos bandidos, né, gente? O fato é que a gente se acostumou com mortes colaterais em comunidades pobres. Elas não nos incomodam tanto quanto mortes que são próximas de nós, principalmente em contextos aí que têm condições sociais melhores. Então, a gente não devia fazer isso que o Antônio Carlos Costa aponta, muitas vezes, que é tacitamente admitir a categoria dos matáveis. Né? Tem gente que pode morrer. Tem gente que pode morrer. Tem gente que não pode, né? Mas tem gente que pode. Gente, né, pobre, feia, que mora muito longe, não tem trabalho e tal. Que pena que morreu, mas não dói tanto. Então, isso é um problema. E é por isso que existe clamor popular quando acontecem certos assassinatos, mas quando morre uma pessoa ali na favela que, se não for criança, se for, o pessoal não dá muita bola. Dá uma certa indignação, mas não incomoda tanto. Né? E também tem essa atitude blasé que, para sobreviver, as pessoas assumem, isso acaba passando batido. Agora, certamente não vai ser por um desarmamentismo romântico que a gente vai combater a violação desse mandamento no Brasil. Então, ninguém devia inferir disso que eu estou falando, que, que o caminho seria simplesmente enfraquecer o sistema policial. Agora, tem outras aplicações possíveis. Saúde pública. Isso é mais controverso. Né? Tem gente que defende um sistema tipo dos americanos. Mas vocês lembram que no Sermão da Montanha, Jesus falou que quando a gente odeia o nosso irmão, né, a gente já está matando. É engraçado, né, que Jesus faz uma expansão assim, da aplicação desse mandamento tão grande. Eu acho que é possível fazer essa expansão. Se a gente tem meios científicos e tecnológicos para um tratamento médico melhor, e existem recursos para isso, para preservar a vida de outras pessoas, e a gente não trabalha para eles serem ampliados, para alcançar todo mundo, eu acho que, pegando carona na extensão desse mandamento que Jesus faz no Sermão da Montanha, eu acho que é uma forma de matar, sim. Eu acho que é uma forma de matar. Então, eu acho que, se a gente vai falar numa proteção da vida no sentido radical, então a gente não pode falar só de reduzir violência policial. A gente também tem que falar de saúde pública. E a gente também tem que falar... Então, a gente tem que falar de segurança pública, mas também de reduzir violência policial, tem que falar de aborto. Tem que falar de aborto. Não matarás, então... Eu não podia deixar de esquecer disso, né? Deixar de lembrar, melhor dizendo. Então, é muito irônico usar o argumento da saúde pública para o tema do aborto. É uma ironia cruel, né? Usar para o tema do aborto. Na verdade, é o contrário. O aborto precisa ser combatido sistematicamente, sem trégua. Porque legitima uma categoria de matáveis. A gente está reclamando da outra categoria de matáveis, que é o pobre negro da periferia. Ele é matável. Né? Mas então a gente está dizendo, não, isso é um absurdo, não pode de jeito nenhum. Mas o nascituro é matável. Não é possível isso. Os matáveis são os que impedem minha felicidade, em última instância. Então, pode abortar e pode matar o Bolsonaro, porque ele impede a sua felicidade? Não é possível. Não adulterarás. Gente, a família é uma unidade comunitária, econômica, básica.
e o adultério viola o casamento e as condições básicas de sobrevivência e educação. Condições básicas. Isso é interessante, né? Quando o próprio Theodorus Beza e o Calvino foram fazer discussões sobre o lugar da família, há uma referência até mesmo, no caso de Beza, até a Aristóteles, porque Aristóteles citava a família como base da sociedade. Então, essa ideia não é exatamente uma ideia judaico-cristã. Ela tem uma certa universalidade. E o pacto do casamento é o que mantém essa união da família. Então, o que significa o não adulterarás para a política? Então, não é preciso dizer muitas coisas aqui. A questão crucial é o cumprimento do pacto da aliança de casamento. Então, é um bem fundamental, porque no contexto da confiabilidade mútua do casal, os filhos podem aprender segurança ontológica, adquirir segurança ontológica fundamental, e, como diz Anthony Giddens, a respeito do processo de construção da segurança e para a socialização, e entrarem no processo, então, sadio de relações sociais. A família é um protótipo da confiabilidade pública, porque na família você tem uma promessa interpessoal, que é o pacto, né, que não pode ser quebrado, e os filhos podem crescer nesse contexto, entendendo que os pais têm um compromisso um com o outro. Então, ali eles aprendem uma relação de compromisso, como ela é feita, e aprendem que ela traz um benefício, que é a segurança. Então, isso se torna o ponto de partida para o resto da sociedade. Não por acaso, quando o Theodorus Beza foi pensar a natureza do pacto político, ele usou como metáfora básica o casamento. Então, assim, efetivamente, o casamento, na sua concepção judaico-cristã, foi necessário para conceber o moderno sistema político de direitos e de compromissos, né? Ainda que não é exatamente visão de pacto, de contrato, mas veio daí. Então, existe uma corrupção civilizacional quando o seu compromisso com a nação é inquebrável, mas o seu compromisso com o seu cônjuge você quebra de qualquer forma. Então, o novo direito de família, ao elevar o princípio da afetividade como critério máximo, legitimando a família eudemonista, né? Ou seja, a família que existe só por causa da felicidade dos membros, felicidade emocional, né? Coloca o bem-estar e não a ética no centro da vida familiar. Então, na minha opinião, uma implicação do não adulterarás é que todos os movimentos aí que deformam a família e que retiram esse elemento, esse elemento pactual e do compromisso de confiar e ser confiável, eles têm que ser ativamente combatidos. Porque existe um bem público, que é o bem dessa relação pactual, que não está sendo mais reconhecido, né? Agora, se as pessoas quiserem ter outros relacionamentos, elas podem ter. Mas a gente precisa trabalhar para que exista um reconhecimento e uma proteção jurídica para essa forma de união que a gente chama de casamento propriamente dito, que é o casamento pactual, né? Inclusive, em alguns estados americanos já começaram a tentar fazer isso. Você tem dois tipos de união. Você tem o casamento normal e o casamento pactual, né? Covenantal marriage, que é um casamento que não pode ser dissolvido facilmente, não, e ele é mais complicado de ser obtido, que é o casamento de verdade. Gente, não furtarás. Violação direta do direito à propriedade criado por meio do trabalho. Então, roubar é não dar ao outro o que lhe pertence por direito. Não é só tomar, mas também deixar de entregar. O que significa isso para a política? Então, tem inúmeras aplicações isso aqui, né? Obviamente, é necessário combater aí o problema de segurança pública de novo, combater o roubo, combater a corrupção, combater, no caso do mundo público, né, o uso do patrimônio público por interesses privados, e tudo isso são aplicações mais imediatas. Mas eu acho que a gente pode dizer mais aqui. Em primeiro lugar, a gente pode recusar terminantemente a tese socialista russoniana de que não existe propriedade privada, ok? Porque como que pode ter um mandamento que diz não furtarás se não existe propriedade privada e tudo é de todo mundo? Ninguém ia roubar. Gente, é uma viagem. Eu não entendo como é que tem crente que acredita nesse negócio que não existe propriedade privada. Então, o que você vai fazer com não furtarás? Você vai fazer igual o Benjamin Franklin, cortar da Bíblia. Como pode haver roubo se não houver propriedade? Além disso, a suposição de que todo enriquecimento pessoal provém necessariamente de exploração pelo mecanismo de mais-valia, e não é o caso de discutir aqui, mas tem muitas refutações na teoria econômica moderna.
Não dá para transformar toda a riqueza em resultado de mais-valia, de exploração por mais-valia. Agora, tem outras aplicações assim, importantes. Impostos excessivos para sustentar uma classe governante cheia de privilégios e um funcionalismo pesadíssimo. Então, isso é um problema também. Né? Pode ser uma forma de furto via Estado. Né? É o furto legalizado. Agora, tem o outro lado da moeda. Né? Deixar de entregar também é furto. E aí sim, pagar mal as pessoas pelo que elas estão fazendo. Então, você vai praticar o não furtarás. Então, você vai defender a propriedade privada, isso significa o quê? Que também o trabalho do seu funcionário tem que ser um trabalho não alienado. Ele precisa receber o que você gostaria de receber se estivesse trabalhando no lugar dele. Porque senão você está roubando. Então, o direito da propriedade não é só o direito da sua propriedade. É o direito de todo mundo ter a sua propriedade, né? Porque esse é o ponto. Gente, não darás falso testemunho. O que é isso? Subtrair o direito. Qual que era o ponto do falso testemunho? Era fazer com que a pessoa perdesse direitos, perdesse o direito da liberdade, ou o direito de propriedade, ou o direito de vida. Esse era o ponto do falso testemunho, colocar uma pessoa em situação de insegurança, naquele sistema jurídico antigo. Né? Então, a gente precisa de um sistema de segurança jurídica, coisa que, graças a Deus, apesar dos pesares, a gente não tem comparação com o que existia no mundo antigo, o que a gente tem hoje em dia. Então, mas isso pode melhorar. É preciso criar um sistema de confiabilidade e segurança institucional. E claro que você vai precisar de outros mandamentos serem cumpridos. Né? Por exemplo, se você não tem casamento, não tem rede de segurança para as crianças, elas não vão aprender o que significa confiar e ser confiável. Então, essa insegurança e desonestidade generalizada vai se projetar também no sistema jurídico, porque vai cair o nível de capital moral da sociedade. Então, se você quer proteger também um mandamento, você tem que lembrar dos outros mandamentos. Mas, então, o que a gente precisa? De um contexto de honestidade e confiabilidade. Agora, tem uma outra aplicação assim, que eu acho que é muito significativa para nós. Uma das formas de legitimar o genocídio judeu foi por meio de uma propaganda que destruiu a reputação pública daquele povo. Então, isso era feito assim, com um indivíduo, né? O falso testemunho era o quê? Um vizinho, 2 vizinhos se juntavam para dar falso testemunho contra um sujeito porque eles queriam pegar a terra dele, por exemplo. Mas isso pode acontecer de uma forma macroestrutural, com todo um aparato político para destruir a reputação pública de um grupo, como os judeus. Para quê? Para tomar tudo deles e acabar com o pessoal. Então, hoje a gente tem esse tipo de coisa. O falso testemunho torna possível destruir a imagem e, assim, a proteção pública de certos indivíduos ou grupos. Então, a gente vê isso na política hoje demais. E muitos cristãos entram nesse jogo. Né? Vamos combater um certo grupo que tem ideias malignas. Mas aí não combate apenas a malignidade das ideias, mas cria uma situação de destruição de reputação. Não pode. Tem que tomar muito cuidado com o modo como isso é feito. É claro que se um sujeito realmente está ensinando coisas erradas ou fazendo coisas erradas, na hora que aquilo for exposto, aquilo vai destruir a reputação dele. Mas muita gente não sabe. Você acha que o político tal é um picareta. Por quê? Porque todo mundo está falando que é. Então deve ser. Aí você começa a postar bobagem aí sobre o cara, tudo quanto é fake news sobre o cara, você posta. Por quê? Porque fulano é um safado. Ah, mas ninguém provou ainda, mas todo mundo sabe. Você sabe como? Porque eu vi no Facebook. Não dá para fazer isso. Não pode fazer isso. Nem a esquerda, nem a direita. E o que acontece? Eu não sei quem acompanha uma página aí que chama Ódio do Bem, no Twitter. Alguns conhecem. Ódio do Bem. Tem gente que acha que eles estão prestando um mau serviço. Né? Às vezes eu acho que sim, mas às vezes não. Porque eles mostram assim, como realmente você tem muitas pessoas que têm um discurso do amor, do bem, da justiça, mas que praticam falso testemunho. Praticam. Então, atenção, cristão, a gente tem que combater isso, não pode fazer isso. Ok? Criar um movimento de destruição de reputação, de desumanização que coloque aquelas pessoas em perigo. Ou aquela pessoa em perigo, né, em risco. Né? Como acaba acontecendo, né, como aconteceu aí com o caso do Bolsonaro, né? Que muita gente disse mesmo, devia ter morrido mesmo e tal.
e externou esse tipo de pensamento, né? E isso é resultado de um processo de destruição de reputação e também de desumanização, né? Gente, o último mandamento, não cobiçarás. Não cobiçarás. Na época, isso significava o quê? Manipular o direito, né? Então, você, na verdade, usa o seu poder econômico, político, para dar um jeito de tomar tudo que o outro tem por vias legais. Você vai ver em Isaías e Amós combatendo esse tipo de coisa. Mas, no Novo Testamento, esse mandamento é interpretado do ponto de vista psicológico mesmo, principalmente. Quer dizer, a questão do desejo, né, da cobiça que traz corrupção. Se você ler 1 Pedro 1,4, você vai ver o Pedro dizendo que a corrupção que há no mundo existe por causa da cobiça. Muito interessante isso que está lá. Segunda carta de Pedro, melhor dizendo, capítulo 1, verso 4. Nós escapamos da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. A cobiça traz corrupção, porque o coração cobiçoso, ele deseja devorar o que está ao redor. E aí ele vai usar os meios possíveis. Se não não for o caso de usar meios ilegais, ele pode usar meios legais. O que significa isso para a política, né? Esse é um mandamento tão espiritual, né, no sentido que é mais difícil ligá-lo diretamente a instituições políticas ou jurídicas. Mas, gente, é claro, sim, tem uma aplicação direta quanto a esse hedonismo típico da sociedade de consumo hoje, né? Isso nos leva a pensar que seria saudável uma política que não promove hedonismo como bandeira, como projeto de felicidade. Mas tem algo mais profundo aqui. E, exatamente nesse ponto, eu vou citar Agostinho, o que ele diz na Cidade de Deus, sobre o que diferencia a cidade dos homens, a Civitas Mundi, e a Civitas Dei, né, a cidade de Deus. Ouçam só que interessante. 2 amores fundaram, pois, 2 cidades, a saber, o amor próprio, levando ao desprezo de Deus, a terrena. O amor a Deus, levando ao desprezo de si próprio, a celestial. Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus, porque aquela busca a glória dos homens e tem esta por máxima a glória de Deus, testemunha de sua consciência. Aquela ensoberbece-se em sua glória e esta diz a seu Deus: sois minha glória e quem me exalta a cabeça. Naquela, a dos homens, seus príncipes e nações avassaladas veem-se sob o jugo da concupiscência de domínio, ou seja, a vontade, o desejo de poder. Nesta, a de Deus, servem em mútua caridade os governantes aconselhando e os súditos obedecendo. Aquela ama sua força em seus potentados, e esta diz a seu Deus: a ti hei de amar-te, Senhor, que és minha fortaleza. Então, o último mandamento, junto com o primeiro, são os cruciais. São cruciais. Não é à toa que Romanos capítulo 1 diz que quando os homens deixaram o conhecimento de Deus, deixaram de glorificar a Deus e fizeram falsos deuses, né, com suas imagens, o que aconteceu? Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Então, o primeiro e o último mandamento estão amarradinhos. Então, em primeiro lugar, nós não podemos usar a política para trazer outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Mas aí tem um outro ponto. Como é que a gente vai se livrar disso? A gente tem que ter o coração livre da cobiça. Então, o maior desafio aí da política cristã é o seguinte, é que ela seja praticada não por causa da concupiscência de controle, de domínio, mas seja praticada por caridade. Essa teria que ser a grande diferença. A sociedade cristã, uma sociedade baseada na satisfação que se obtém em Deus. Por isso a questão da piedade é tão importante para uma política cristã. A gente pode sair com a bandeira da justiça aí e, sem perceber, por causa do vazio na alma, a política se tornar um meio de cobiça, de ganhar controle sobre as coisas, para lidar com a ansiedade, para simplesmente expandir a vontade de poder. Então, gente, isso é um desafio para pensar. Esse último ponto que eu coloquei para vocês é um ponto que eu ainda estou pensando.
Como é que cristãos podem entrar nessas discussões aí, de repente envolver mais diretamente com a política, sem que a sua alma seja controlada pela vontade de poder, pela concupiscência de domínio? De que forma a caridade poderia se expressar na vida política? Certamente, se isso for possível, eu acredito que é possível, mas para isso acontecer, a gente não pode acreditar na ideia de que a política é só o lugar do poder. Então a gente talvez tenha que começar a acreditar que amar, mesmo sem ter poder político, talvez seja a nossa principal política. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela Tua lei. Ó Deus, abre o nosso coração para amar e obedecer a Tua lei. Deus, nos dá esperança e sabedoria enquanto a gente toma decisões a respeito de voto e a respeito de envolvimento político, especialmente nesse momento em que o país está tão confuso e a gente está tão sem opções. Ó Deus, faz com que a gente mantenha a fé e a esperança no Senhor e não nos homens. E nos dá a força para a gente não desanimar enquanto a gente aprende a viver como cidadãos da Tua cidade. Em nome de Jesus. Amém.